Então, falando em tecnologia e leitura, eu estou recorrendo aqui ao meu iPad, porque eu tenho uma pergunta aqui, feita por um amigo nosso comum, poeta também, que você conhece, lançou recentemente o livro dele, Enquanto a Banda Tocava o Blues. Tocava. E o Vander Porto, né? E eu pedi ajuda aos universitários para entrevistar o Luiz Pereira, convenhamos, não é uma tarefa muito fácil, não. E ele queria que você respondesse a seguinte pergunta. Deus dialoga com a sua poesia através dos tempos? Se sim, como? Se não, por quê? Dialoga, sim. Em primeiro lugar, desde o meu primeiro livro, Escavações no Tempo, a minha temática, o tempo é um tema recorrente nos meus poemas. Essa coisa, né, da efemeridade, né? Eu tenho um poeminha que eu digo assim: busco-me no que venho, perdi-me do que vim, o que chego, despeço-me, só a passagem por mim. Então, a questão do tempo é muito recorrente na minha poesia, e eu cutuco Deus, né? Nessa questão, né, da brevidade da vida, porque isso e tal, né? Mas eu tenho um poeminha também que eu acho que diz bem isso, que vai assim, o poema diz assim: poeta, por acaso Deus te deu asas e penas? Sim, me deu poemas. Então, eu tenho muitos poemas sobre Deus, não me lembro todos de cor, mas tem alguns bem curtinhos, né? Então, esse diálogo é constante, e eu não tenho o menor, digamos, constrangimento, enfim, eu fico à vontade para escrever sobre Deus também, sabe? Claro que não numa perspectiva católica, sabe? Inclusive tem um poema meu que eu não republiquei, e um amigo meu, o Jorge Ferreira, que você conheceu, que gostava muito da minha poesia, ele ficou muito bravo quando eu retirei esse poema da minha antologia, que o poema diz assim: Deus existe, mas é velho, católico e triste. Então, e eu tirei porque um amigo meu disse assim: Wilson, mas você está enchendo a bola dos evangélicos, né? Embora não tinha nada, né, nessa perspectiva e tal, mas até mostrei uma vez como padre, não tem problema não e tal. Mas a minha poesia dialoga assim com a ideia de Deus, sabe? E essa ideia da interferência de Deus no tempo, né, na vida da gente, né? Como é que quer nos levar tão rápido, apesar de que... Então é isso, né? Não sei se respondi à altura, porque respondeu a um poeta e ele fez uma pergunta bastante, né, filosófica, poética. Meio capciosa também. Sem dúvida. Tá aí, Vandão. Um grande abraço para você, obrigado pela pergunta. Obrigado, Vandão. Eu gosto muito da sua poesia e de você também. Viu? Eu ainda tenho outra pergunta para você, do Vander Porto, que é o seguinte: ele quer saber, entendeu? Já que nós somos todos paturebas, a maioria aqui de Paços de Minas, e né, o programa não é transmitido exclusivamente para Paços, é um programa, mas enfim, de qualquer forma, eu gostaria, né, a gente cria varizes e raízes, né? Sem dúvida. Mas o Vandão quer saber o seguinte: poeta, após tantos anos em Brasília, como que você lida com a distância de suas raízes? Bem, Vandão, é o seguinte: em primeiro lugar, Brasília, ela tem um quê não vou dizer de provinciano, mas de interiorano, né? Mesmo até porque a gente tem aqui uma grande colônia de paturebas e patenses, né, e de mineiros, então a gente tem uma convivência boa, né?
E de outro modo, quer dizer, a forma melhor que eu tenho de lidar com as minhas raízes é através da minha poesia, porque eu busco muito na minha infância e no ambiente, às vezes até rural, porque eu fui um menino de fazenda, viveu em fazenda até 12 anos, e também na cidade do interior eu busco muito reavivar essa coisa do interior, né, através da minha poesia, e a questão do menino é recorrente, tem um livro, né, Menino Sem Fim, e Minas, né? Tanto é que eu tenho um poeminha que é muito divulgado, diz assim: o que eu tenho de Minas em mim é este sonho de subir montanhas e garimpar estrelas. Então Minas está Que sempre bonito, presente, hein, na minha poesia. Repete esse poema aí para mim, para a câmera, porque ele é muito bonito. Recita aí. Aliás, eu quero dizer o seguinte, esse poema, ele tá, inclusive alguém chegou em Tiradentes, né, em Minas, e tem lá uma loja de artesanato e tinha lá não sei se é uma flâmula, uma coisa de pano com esse poema bordado, sabe? Um banner. Exatamente, um banner. E também já foi publicado em muitos mas não custa, jornais, por aí. Custa pedir ao poeta que recite para nós. Então, o poema diz assim: o que eu tenho de Minas em mim é este sonho de subir montanhas e garimpar estrelas. Então, isso muito poema. Muito bonito. Então é isso, Vandão. Eu acho que a poesia é uma forma de eu resgatar essas minhas raízes, né? E de vez em quando dar uma puladinha aí também, né? Apesar de que já tem um bom tempo que eu não vou, mas qualquer momento desse a gente vai aí bater um papo. Pereira, você não é só um escritor, você é um leitor de poesia para as pessoas, né? Você faz esse trabalho de ler poesia. É só ler poesia ou você lê livros também? Como é que funciona isso? Você faz aqui em Brasília, em outras cidades? Me fala sobre isso, trabalho. Nós já conversamos um pouco sobre isso, né, da minha experiência de visitar escolas. Em geral, o que é mais apropriado para esses momentos é a leitura de poemas. Sim. Porque não dá para você ler um conto de 6, 8 páginas, não é? E eu tenho, Luiz Carlos, alguns poemas de apelo visual ou sonoro, sabe? Sim. Então eu montei não é áudio, me ajuda na palavra aqui. Um DVD, um CD? Não, no computador. PowerPoint? PowerPoint. PowerPoint. Com alguns poemas. Por exemplo, eu tenho um poema cujo título é O Gato, que é um jogo que eu faço da palavra gato, rato. De olhos acesos, o gato persegue o rato e calcula o salto. O gato, o rato. Aí eu pego a palavra gato e dou uma distância em branco e coloco o rato. Cada um com seu ato. O gato com G da gula, o rato apenas rói. O gato, o rato, aí eu já coloco mais próximo. O gato o gato mastiga o rato, que já não o intriga, mas o integra. O gato agora caminha lento e grato. Na palavra grato eu escrevo o G e o R, de forma que na palavra grato o rato está dentro do gato, sabe? Então, por exemplo, esse poema, quando eu mostro no PowerPoint, e aí para a criança ver, ao invés de dizer o gato está longe do rato, quer dizer, eu mostro isso com espaço em branco. É visual, né? É visual, uma coisa, né? Aí tem, por exemplo, um poema sonoro, né? Lá vem o trem, lá vem o trem, lá vem o trem, lá vem o trem, lá vem o trem. Vem e passa, vem e passa, vem e passa, vem e passa, vai passando, vai passando, vai passando. Sumiu, 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 Então eu brinco muito, sabe? As crianças adoram isso. E tem alguns outros, o sino, que eu imito o som do sino, o som, sim, sim, o som.
Agora, então faço muito isso assim, porque desperta na criança, quer dizer, a coisa do lúdico, né, da palavra, Claro. sabe? Agora, tem os livros infantis, tem uns que tem a historinha, né? Mas é quase sempre em ritmo diverso também. Então é essa forma. E respondo às perguntas deles. Muitos querem saber também sobre questões da minha vida e tal, sobre como é que eu escrevi tal livro, quando é que qual livro meu que mais vendeu. Então eu respondo tudo que eles têm ali e tal. É um contato muito, muito bom, porque eu sinto que quando eu saio dali, a sementinha ficou jogada, sabe? Entendi. Wilson Pereira, poeta, escritor, né? Um homem dedicado à literatura e certamente um poeta que eventualmente se engaja. Eu tenho aqui um poema seu que eu vou ler, datado de 1988, publicado no seu livro Menino Sem Fim, que se chama O Sal da Fome. É um poema que eu considero uma bandeira poderosa, uma bandeira social poderosa. Alguma coisa mudou nesses 30 anos? Eu vou ler o poema. O Sal da Fome. O milagre dos pães é remoto demais para ser real. Sobre a mesa, o silêncio é farto. Os olhos são fundos, os filhos são muitos. O salário é mínimo. A fome remove entranhas. Uma gota de sal fere os olhos do pai. Luiz Carlos, não mudou nada, eu tenho ainda a minha compreensão político-social de que o mundo precisa de mais justiça, precisa de mais distribuição de renda, enfim, precisa valorizar mais o trabalhador. E eu sou um poeta de esquerda. Eu tenho essa convicção. Principalmente no ano passado eu fiz uma palestra sobre o poeta chileno Pablo Neruda. Sim. E eu defendo isso na minha palestra, está inclusive no meu blog, minha palestra, fiz na Associação Nacional de Escritores, que o Neruda foi o poeta mais importante do mundo no século XX. Acho que nenhum outro alcançou a dimensão dele, não só pela sua poesia de caráter social, político, mas pela beleza, pela Sim. grandeza da poesia dele. Forte, né? E o Neruda, ele, né, você sabe, ele foi filiado ao Partido Comunista no Chile, foi senador, inclusive abriu mão da candidatura a presidente em favor do Salvador Allende, e ele responde, né, ele diz no livro Confesso que Vivi, que tomou essa opção porque ele é uma pessoa que tem perseguir essa coisa da justiça, sabe? Então eu não sou filiado a partido, eu não sou, digamos, comunista, embora tenha uma predileção pelo socialismo, sabe? Mas eu acho que o mundo tem que caminhar à esquerda, porque a esquerda a gente identifica como o pessoal que defende os direitos humanos, que defende o meio ambiente, que defende os direitos dos trabalhadores. Então eu sigo nessa linha. E a minha poesia, em muitos momentos, ela entra nesse campo. Tanto é que no meu novo livro, que eu vou publicar agora, eu tenho um poeminha que parece, né, com esse aí, que eu digo assim, o poema chama, o título é No Café. Eu digo assim, o menino no café, o menino me olha como se eu fosse quase um santo. Não me pede nada, mas dói tanto o soco da fome na boca do estômago.
Então, eu não me lembro se o primeiro verso é exatamente o menino, o menino lá pedinte, né? Sim. Então você vê que a coisa, essa temática ela me atrai, me comove, e eu sou um poeta realmente engajado, embora não escreva só sobre isso, né? Claro. Eu escrevo sobre o amor, sobre a morte, não, sobre sim, Deus, sobre a natureza, quer dizer, minha poesia tem uma temática variada, Muito variada. mas ela entra nesse campo aí do social e do Quer dizer que em 30 anos... eu vou morrer assim, né?